Como a gente criou a deadline mais idiota da história? Você já reparou como a gente trata os 30 anos como se fosse o fim de uma rodada de banco imobiliário cósmico? Tipo, se você não comprou Copacabana e construiu 2 hotéis lá, fudeu, você perdeu. Pode entregar as fichas e assistir Netflix até morrer. É sério. A gente criou essa mitologia bizarra de que existe uma linha imaginária chamada 30 anos e que, se você cruzar ela sem ter virado CEO, publicado um livro, casado, com filho, corpo sarado e uma porra de um podcast sobre empreendedorismo, você basicamente falhou como ser humano. E o mais engraçado, ninguém sabe de onde veio essa merda. Porque, olha só, se você for pesquisar na história da humanidade, essa obsessão com os 30 é relativamente nova. Na Grécia Antiga, Sócrates começou a filosofar de verdade depois dos 40. Platão fundou a academia aos 41. Aristóteles escreveu a maioria das suas obras mais importantes depois dos 50. Esses caras que a gente estuda hoje, que moldaram literalmente o pensamento ocidental, estavam ocupados fazendo sei lá o que durante os seus 20 e tantos, provavelmente bebendo vinho e discutindo besteira igual a gente. Mas hoje, se você tem 28 anos e ainda não descobriu sua paixão ou não tem um plano de 5 anos, as pessoas te olham com pena, tipo, putz, esse aí não vai dar em nada. Agora você pode estar pensando, mas no mundo moderno as coisas mudaram, as oportunidades são diferentes. E você tem razão, mudaram, mas não da forma que te venderam. Porque a verdade é que a gente inventou essa pressão dos 30 por razões completamente arbitrárias e, para ser honesto, meio patéticas. Parte disso vem da Revolução Industrial e do modelo de carreira corporativa do século XX. A ideia de que você precisava estabelecer-se cedo para subir a escada da empresa. Você entrava aos 20, virava gerente aos 30, diretor aos 40, se aposentava aos 60 com um relógio de ouro e morria aos 65 de tédio. Esse daí era o script. Mas, spoiler, esse modelo morreu. A maioria das empresas nem dá mais relógio de ouro. Elas te mandam embora por e-mail e terceirizam sua vaga para alguém que aceita ganhar menos. Mas hoje em dia tem algo pior alimentando essa neurose dos 30. E é algo que ninguém gosta de admitir. Instagram, TikTok, LinkedIn, toda essa pornografia de sucesso que a gente consome no café da manhã. Porque quando você abre o celular e vê um moleque de 23 anos que vendeu uma startup por 50 milhões, ou uma menina de 26 com 2 milhões de seguidores ensinando como ser sua melhor versão, seu cérebro faz um cálculo rápido e chega na seguinte conclusão: eu sou uma piada. E olha, eu te entendo, eu também faço isso, é automático. Mas aqui está o problema. Você está comparando sua vida inteira, todas as suas falhas, dúvidas, ansiedades e contas atrasadas, com os 15 segundos editados e filtrados da vida de outra pessoa. É tipo tu comparar um rascunho com um trailer de cinema, não faz o menor sentido. E aqui tá uma verdade que vai doer um pouco. A maioria dessas pessoas bem-sucedidas que você vê online não são bem-sucedidas de verdade. Elas são boas em parecer bem-sucedidas. Tem uma diferença gigante, porque sucesso real, do tipo que dura, que muda coisas, que sobrevive ao teste do tempo, raramente vem com fogos de artifício e posts motivacionais. Van Gogh vendeu um quadro durante a vida inteira. E olha onde estamos hoje, com os quadros dele valendo centenas de milhões. Kafka pediu para o amigo queimar tudo que ele escreveu. Emily Dickinson publicou tipo 10 poemas em vida. E olha só, anonimamente, porque mulher que escrevia poesia na época era considerada esquisita demais. Esses são os nomes que a gente estuda, que a gente reverencia, que mudaram a porra do mundo. E todos eles, passaram dos 30 achando que eram fracassados completos. A deadline dos 30 não existe, nunca existiu. É uma construção social, uma ferramenta de marketing, uma forma de te fazer comprar curso online e terapia. E o pior é que a gente compra, a gente internaliza essa merda e transforma ela em ansiedade real, em desespero real, em decisões ruins baseadas em uma corrida que nunca foi real para começo de conversa. Você não está atrasado, você não perdeu o timing. Você simplesmente está vivendo em um tempo linear, igual todo mundo sempre viveu, e descobrindo que a vida não segue roteiro de filme da Disney. Bem-vindo ao clube dos adultos que perceberam que aquela linha de chegada que te prometeram é só mais uma cenoura pendurada na frente do burro. A diferença é que agora você pode parar de correr atrás dela e começar a perguntar para onde você realmente quer ir. Kafka morreu achando que era um fracasso e outros contos de fadas modernos. Franz Kafka trabalhou numa seguradora. Deixa isso afundar por um segundo. Um dos maiores escritores que a humanidade já produziu. Um cara cujo nome virou literalmente um adjetivo, kafkiano. Passava seus dias preenchendo formulários sobre apólices de seguro e calculando indenizações. E ele odiava aquilo.
Não era um ódio dramático de protagonista de filme indie. Era aquele ódio surdo e cansado de quem sabe que acordar de manhã significa enfrentar mais um dia de tédio burocrático. Mas ele precisava do dinheiro, então ele ia, todos os dias. E à noite, quando sobrava energia, ele escrevia. Agora, aqui tá a parte que ninguém te conta nos posts motivacionais. Kafka achava que a sua escrita era uma merda. Ele terminava pouquíssimas histórias. As que ele terminava, ele mesmo considerava defeituosas, mecânicas, sem valor. Ele publicou algumas coisas em revistas literárias pequenas durante a vida. E o resultado? Nada. Ninguém se importou, ninguém notou. Ele sabia disso. Não era negação, era síndrome do impostor, era a realidade objetiva dele. Aos olhos do mundo, em 1924, Franz Kafka era um burocrata de seguros entediado que escrevia histórias estranhas que ninguém lia. E quando ele morreu, de tuberculose, aos 40 anos, ele estava tão convencido de que seu trabalho era inútil que pediu para o seu melhor amigo, Max Brod, queimar tudo. Todas as histórias inacabadas, todos os manuscritos, todos os diários. Tudo. E aqui tá o plot twist que você já conhece, mas que ainda é absurdo quando você pensa de verdade. Max Brod não queimou nada. Ele passou o resto da vida dele fazendo exatamente o oposto, organizando, editando, publicando e promovendo a obra de Kafka. E olha no que deu. A Metamorfose, o Processo, o Castelo. Esses livros não são só clássicos. Eles são pilares da literatura moderna. Eles mudaram a forma como a gente pensa sobre alienação, burocracia, absurdo existencial. Tem gente que nunca leu Kafka, mas vive em um mundo moldado pelas ideias dele. E o cara morreu achando que era um fracasso, velho. Mas espera, porque a história fica ainda melhor, ou pior, dependendo do seu nível de cinismo hoje. Van Gogh, Vincent Van Gogh, pintou mais de 900 quadros durante a vida. Sabe quantos ele vendeu? Literalmente um. E não foi por um valor que mudou a vida dele. Foi tipo uma graninha que mal pagou tinta e tela para as próximas semanas. O cara vivia de favores do irmão, comia pão velho com café rançoso e tinha crises psicóticas tão severas que ele cortou a própria orelha. Ele se matou aos 37 anos, completamente quebrado, desconhecido e convencido de que nunca ia contribuir com nada significativo para o mundo. Fast forward para hoje. Seus quadros valem centenas de milhares de dólares. Noite Estrelada é uma das imagens mais reproduzidas da história humana. Você já viu ela em camiseta, caneca, capinha de celular, tatuagem? É inescapável. E o Van Gogh? Ele nunca soube de nada disso. Emily Dickinson escreveu 1.800 poemas. 1.800. Você sabe quantos foram publicados durante a vida dela? Menos de 10, e ainda por cima foram publicados anonimamente e editados pesadamente porque os editores acharam que não eram bons o suficiente na forma original. Ela morreu em 1886, praticamente reclusa, convencida de que sua poesia não tinha valor. Foi só depois da morte dela, quando a irmã encontrou os manuscritos e decidiu publicá-los, que o mundo percebeu. Aquela mulher quieta em Massachusetts tinha revolucionado a poesia americana. Hoje, qualquer estudante de literatura sabe quem foi Emily Dickinson. Ela morreu sem saber. E Alfred Wegener? Só para fechar o combo. O cara propôs a teoria da deriva continental, a ideia de que os continentes já foram um bloco só e foram se separando ao longo de milhares de anos. Parece óbvio hoje, né? Pega um mapa, olha como a África e a América do Sul se encaixam tipo peças de quebra-cabeça. Mas quando Wegener publicou isso em 1912, a comunidade científica destruiu ele. Fizeram conferências acadêmicas só para ridicularizar o trabalho dele. Chamaram ele de maluco, de meteorologista metido a geólogo. Ele morreu em 1930, durante uma expedição na Groenlândia, com a reputação arruinada. Foi só nos anos 60, décadas depois, que outros cientistas provaram que ele estava certo. Hoje, deriva continental é matéria de ensino fundamental, mas Wegener nunca soube. E antes que você romantize essas histórias e transforme elas em mais post motivacional, tipo, nunca desista dos seus sonhos, deixa eu ser claro. Essas histórias são trágicas, não tem nada de inspirador em morrer pobre, doente, ridicularizado e convencido de que você desperdiçou sua vida. O ponto não é que no final tudo dá certo, o ponto é que às vezes não dá certo pra você. O timing pode ser tão cruel que você nunca vai ver o fruto do que você plantou. E a pergunta que fica é, isso deveria te impedir de plantar? Porque se Kafka tivesse desistido de escrever aos 30, se Van Gogh tivesse largado os pincéis, se Dickinson tivesse parado de escrever poesia, se Wegener tivesse abandonado sua teoria, o mundo seria objetivamente mais pobre, mas eles nunca saberiam disso.
E talvez seja exatamente essa a lição mais fodida de todas. Às vezes você faz algo importante não apesar de não ser reconhecido, mas porque você não tem como saber se vai ser ou não. E se você esperar pelo reconhecimento para validar seu esforço, você já perdeu. Por que o reconhecimento é uma piada de timing? Vamos falar de algo um pouco profundamente desconfortável. Você pode ser brilhante e morrer sem que ninguém perceba. Não por falta de talento. Não porque você não se esforçou o suficiente, mas simplesmente porque o universo não está sincronizado com o seu relógio biológico. E eu não estou falando de metáfora ou filosofia barata de inspiração matinal. Eu estou falando de matemática fria e dura. Timing. Pensa comigo. Quantas pessoas geniais você acha que existiram ao longo da história humana e simplesmente desapareceram sem deixar rastro? Não porque eram medíocres, mas porque nasceram no lugar errado, na hora errada, ou morreram antes que alguém com o poder de amplificação encontrasse o trabalho delas. A gente gosta de pensar que talento sempre aparece, que a verdade sempre vem à tona. Mas isso é papo de filme da Disney. A verdade é que a maior parte do talento humano não aparece, ele morre em gavetas, em HDs externos, em cadernos jogados no lixo, ou simplesmente nunca é criado porque a pessoa desistiu antes. Kafka quase foi uma dessas pessoas. Se não fosse Max Brod, uma pessoa, um amigo específico, que decidiu ignorar o último pedido do Kafka de queimar tudo, o mundo nunca teria conhecido a metamorfose. Pensa na ironia disso. A obra que hoje é estudada em todas as universidades do mundo, que influenciou de Camus a David Foster Wallace, que definiu todo um gênero de literatura existencialista, quase virou cinzas porque o próprio autor achava que não valia nada. E não foi uma decisão impulsiva. Kafka tinha 40 anos quando ele morreu. Ele teve tempo para refletir, reavaliar, mudar de ideia. E mesmo assim, ele queria que tudo fosse destruído. Não foi resgatada por reconhecimento público, foi salvo por teimosia de um amigo. Van Gogh tinha a cunhada, Johanna Van Gogh Bonger. Depois que Vincent se matou e o irmão dele morreu 6 meses depois de desgosto, ela ficou com centenas de quadros e milhares de cartas. Ela podia ter vendido tudo por um preço de banana. Podia ter jogado fora, podia ter deixado apodrecer num porão, mas não. Ela passou anos organizando exposições, convencendo galerias, traduzindo as cartas de Vincent para que as pessoas entendessem o contexto das obras. Foi um trabalho obsessivo, quase arqueológico. E olha, funcionou. Mas imagina se ela não tivesse feito isso. Imagina se ela tivesse pensado: ah, é só um monte de quadro de um maluco que se matou, deixa pra lá. Não existiria Van Gogh como a gente conhece. Emily Dickinson, a irmã dela, Lavínia, encontrou os poemas depois da morte de Emily e ficou chocada. Não porque eram ruins, porque eram revolucionários e ela nunca tinha mostrado pra ninguém. Emily tinha organizado eles em pequenos livros artesanais, costurados à mão, guardados em gavetas. Se Lavínia não tivesse tido a curiosidade ou teimosia de ler, editar e publicar esses poemas, teriam virado papel velho. E olha que Emily não era uma adolescente cheia de inseguranças. Ela tinha 55 anos quando morreu. Mais de 5 décadas de vida e ela nunca achou que o trabalho dela merecia ser visto. O mundo discordou, mas só depois que ela já tinha ido. Agora aqui que tá o problema existencial que ninguém gosta de encarar. Se essas pessoas todas precisaram de outras pessoas para validar e divulgar o trabalho delas depois da morte, quantas outras não tiveram essa sorte? Quantos Kafkas queimaram os próprios manuscritos e não tinham um Max Brod para desobedecer? Quantos Van Gogh se mataram e não tinham uma cunhada dedicada? Quantas Emily Dickinson morreram e as irmãs dela simplesmente jogaram os poemas fora porque era só hobby da falecida? A resposta é: a gente nunca vai saber. E é exatamente isso que torna essa questão tão fodida. Porque o reconhecimento não é uma questão de mérito, é uma questão de sorte. Sorte de estar vivo na hora certa, sorte de conhecer a pessoa certa, sorte de ter alguém que acredite em você quando você mesmo não acredita, sorte de sobreviver tempo o suficiente, sorte de morrer tarde o suficiente, sorte de alguém achar seus arquivos depois. É um jogo de probabilidades tão aleatório que, se você parar para pensar de verdade, é quase cômico. A gente valoriza gênios como se fossem raios que caiu do céu. Inevitáveis, óbvios, mas não é assim que funciona. Genialidade sem amplificação é igual árvore caindo na floresta sem ninguém para ouvir. Tecnicamente aconteceu, mas para efeitos práticos é irrelevante. E aqui tá a parte que mais dói. Você pode estar fazendo algo incrível agora e simplesmente não ter como saber se vai estar... E aqui está a parte que mais dói. Você pode estar fazendo algo incrível agora e simplesmente não ter como saber se vai ser reconhecido. Pode ser daqui a 5, 50 ou 500 anos, ou nunca. E a única certeza que você tem é que, se você parar,
as chances caem para zero. Kafka continuou escrevendo mesmo sabendo que ninguém ligava. Van Gogh continuou pintando mesmo vendendo nada. Dickinson continuou escrevendo mesmo publicando menos que dedos de uma mão. Eles não tinham garantia nenhuma e mesmo assim fizeram. Porque no final das contas, reconhecimento é uma loteria. Mas criar não é. Criar é a única coisa que você controla de verdade. O resto é tudo timing. E timing, meu amigo, é a piada mais cruel que o universo sabe contar. Van Gogh comia pão com café enquanto você reclama do Wi-Fi. Uma conversa sobre escala. Olha, eu entendo, você tá cansado. Você trabalha pra caramba, não vê resultado, o seu algoritmo não favorece seus posts, o chefe não reconhece seu esforço, aquele projeto que você acreditava não deu em nada. E no fim do mês a conta continua vindo. Eu entendo a frustração, de verdade, mas deixa eu te contar uma história que talvez coloque as coisas em perspectiva. E não é daquelas histórias motivacionais de superação que vão te fazer pular da cama amanhã cheio de energia. É uma história sobre escala, sobre o quanto a gente perdeu a noção do que é realmente difícil. Vincent Van Gogh vivia de esmola do irmão. Não é metáfora. Ele literalmente dependia de Theo mandar dinheiro todo mês para não morrer de fome. E mesmo esse dinheiro não era suficiente. Tem carta dele pro irmão onde ele descreve que passou o dia sem comer direito porque precisava escolher entre comida e tinta. Ele escolhia a tinta, cara. Dieta consistia basicamente de pão velho, café e absinto. E olha, absinto não era aquela bebida chique de bar hipsters, era veneno barato que ferrava com o fígado. Ele teve crises psicóticas violentas, cortou a própria orelha, foi internado em hospício, pintava compulsivamente em condições que hoje a gente chamaria de tortura. E no final, ele comeu uma bala aos 37 anos. Agora eu não tô romantizando o sofrimento. Não é sobre, tem que sofrer para ser gênio. É sobre escala. É sobre lembrar que quando a gente diz tá difícil, a gente geralmente está falando de Wi-Fi lento, de não ter grana para comer fora, de não ter reconhecimento no Instagram, de ter que acordar cedo. E tudo isso é chato pra caralho, eu sei. Mas não é morrer de fome e ter surto psicótico enquanto pinta sozinho num quarto fudido, nível de difícil. Tem uma diferença de escala que a gente meio que esqueceu de calibrar. Kafka trabalhava o dia todo numa seguradora. Não porque gostava, não porque pagava bem, mas porque era isso ou passar fome. E não, ele não tinha a opção de largar tudo e seguir o sonho. Isso não existia como conceito no começo do século XX. Você trabalhava. Se sobrava energia à noite, você fazia o que realmente importava. Agora me fala, sobrava energia à noite? Raramente. Ele escrevia exausto, doente, sem ter ideia se aquilo ia dar em alguma coisa. Não tinha Patreon, não tinha financiamento coletivo, não tinha monetização de conteúdo. Era escrever no vácuo absoluto ou não escrever. Emily Dickinson foi praticamente prisioneira dos próprios tempos. Mulher no século XIX, sem perspectiva de carreira. Trancada numa cidade pequena, cuidando da família. Ela não tinha como buscar oportunidades, não tinha como fazer networking, não tinha como se promover nas redes sociais. Ela tinha um quarto, papel e caneta. E mesmo assim, escreveu 1.800 poemas que ninguém leu. Imagina a solidão disso, cara. Não a solidão trend de preciso de um tempo pra mim, mas a solidão existencial de criar arte que você sabe que vai morrer com você. E ainda assim, ela escreveu todo dia, por décadas. E a gente viveu na era mais privilegiada para criar conteúdo que já existiu na história humana. Você tem um celular? Parabéns, você tem mais poder de criação e distribuição do que Van Gogh, Kafka e Dickinson somados jamais sonhariam em ter. Você pode escrever um texto e bilhões de pessoas podem, teoricamente, ler ele no mesmo dia. Você pode fazer um vídeo na sua sala e ele pode viralizar para o mundo inteiro em horas. Você pode publicar um livro sozinho sem precisar convencer editora nenhuma. Você pode criar arte digital sem gastar um centavo com material. As ferramentas estão todas aí de graça, ou quase isso. Mas aqui está o problema. Democratização de ferramentas não é democratização de atenção. Só porque todo mundo pode criar, não significa que todo mundo vai ser visto. E é aqui que a gente confunde as coisas. A gente acha que, porque temos acesso às ferramentas, merecemos o resultado. Como se o Instagram devesse views, como se o YouTube devesse inscritos, como se o mundo devesse reconhecimento. Mas não deve, nunca deveu. Van Gogh tinha acesso a tinta e tela, não devia nada a ele. Kafka tinha acesso a papel e caneta, não devia nada a ele. A diferença é que eles não esperavam, eles só faziam. E olha, eu não estou dizendo que você tem que virar um mártir criativo, trabalhando de graça até morrer de fome. Você tem que pagar a conta, tem que viver
tem que ter um mínimo de dignidade, mas talvez a gente precise recalibrar a régua do que é obstáculo insuportável. Porque se o seu maior problema é pouca visualização ou algoritmo injusto, você está jogando no modo fácil comparado com literalmente qualquer criador de 100 anos atrás. Eles tinham zero feedback, zero distribuição, zero validação e, frequentemente, zero comida. E ainda assim criaram obras que duraram séculos. Então, se você tiver vontade de desistir da próxima vez porque não está dando certo, lembra que Van Gogh comia pão velho enquanto pintava obras-primas que hoje valem mais que o PIB de alguns países. Lembra que Kafka escrevia depois de 10 horas preenchendo formulários de seguro. Lembra que Dickinson escreveu 1.800 poemas que ninguém quis publicar. E todos eles tinham muito mais motivos para desistir do que você. Mas não desistiram. Não porque eram heróis. Porque eram teimosos o suficiente para continuar mesmo quando não faziam o menor sentido. E no final, foi exatamente essa teimosia irracional que os tornou imortais. Engraçado como que isso funciona, né? A falácia do relógio biológico do sucesso. Spoiler, ele não existe. A gente adora cronogramas, planejamento de 5 anos, metas trimestrais, resoluções de ano novo, aquele planner bonitinho que você comprou em janeiro e abandonou em fevereiro. A sociedade inteira é obcecada com a ideia de que existe um cronograma certo para a vida. Formar até os 22, primeiro emprego até os 23, promoção até os 27, casamento até os 30, filho até os 32, a aposentadoria aos 65, morte aos 80. É praticamente uma fórmula. E se você sair dessa linha, todo mundo olha pra você tipo, eita, esse aí tá doido, bugou. Mas aqui tá a verdade que ninguém quer admitir. Esse cronograma é uma invenção, uma construção social completamente arbitrária que varia absurdamente dependendo da época e do lugar. No Japão feudal, se você não fosse samurai ou monge aos 15 anos, já era considerado atrasado. Na Europa medieval, nobreza casava a menina de 12 anos e considerava isso no timing certo. Nos anos 50 americanos, se uma mulher não casasse até os 25, já era solteirona. Hoje, casar aos 25 é considerado cedo. Percebe como isso é completamente aleatório? E quando a gente fala de sucesso profissional, a ideia de timing fica ainda mais ridícula, porque sucesso não segue calendário gregoriano, não segue lógica linear. Não espera você estar pronto. Alfred Wegener propôs a teoria da deriva continental aos 32 anos. Parece ok, né? Dentro do prazo. Mas aqui está o detalhe. A teoria dele só foi aceita aos 30 anos depois da morte dele. Ele morreu aos 50, ridicularizado e considerado um fracasso. Então, qual era o timing certo? Quando ele publicou? Quando ele morreu sem reconhecimento? Ou quando, décadas depois, outros cientistas validaram o trabalho dele? O sucesso dele aconteceu em qual data exatamente? Julia Child publicou o primeiro livro de culinária aos 50 anos. Antes disso, ela trabalhou para serviços de inteligência durante a Segunda Guerra. Foi dona de casa entediada. Fez 1000 cursos aleatórios tentando achar algo que fizesse sentido. Quando ela finalmente publicou Mastering the Art of French Cooking, tinha crítico dizendo que era tarde demais, que ninguém ia querer aprender culinária francesa complexa em plena era do fast food americano. Ela virou ícone global. Aos 50, Ray Kroc comprou o McDonald's e transformou ele em um império mundial aos 52. Alan Rickman fez seu primeiro filme aos 46. Vera Wang entrou na moda aos 40. Todos esses exemplos são de gente que, segundo o cronograma moderno, já tinha passado da hora. Mas aí você pode argumentar, mas esses são casos excepcionais, outliers estáticos. E sim, você tem razão, são exceções. Mas aqui está o ponto. Todo caso de sucesso é exceção, porque se fosse regra, não seria sucesso, seria mediocridade normalizada. A curva de distribuição do sucesso não é uma linha reta onde aos 30 anos você atinge o pico. É um gráfico completamente caótico, com picos aparecendo em qualquer momento ou não aparecendo nunca, independente da idade. E tem outro problema nessa obsessão com o timing. Ela cria urgência artificial que te faz tomar decisões idiotas. Quantas pessoas você conhece que entraram em carreira que odiavam só porque precisava escolher logo? Quantas casaram com a pessoa errada porque o relógio estava correndo? Quantas que fizeram filhos sem querer porque tá ficando tarde? Quantas que largaram projetos que amavam porque já deveria ter dado certo até agora? Essa pressa inventada provavelmente destrói mais potencial do que qualquer outra coisa na história moderna. Kafka trabalhava inseguro e escrevia nas horas vagas por anos. Se ele tivesse internalizado a lógica do já passou da hora,
teria parado aos 25. Ah, eu tenho 25 anos e ainda não sou escritor reconhecido. Melhor focar só no trabalho real. Game over, sem metamorfose, sem o processo, sem nada. Van Gogh começou a pintar sério só aos 27. Antes disso, ele tentou ser vendedor de arte. Pastor protestante, professor, falhou em todos. Se ele tivesse aceito o cronograma social de até os 30 você precisa estar estabelecido, teria desistido antes mesmo de começar de verdade. E o mundo teria perdido um dos maiores pintores da história porque o cara respeitou uma deadline imaginária. O universo não sabe quantos anos você tem. O universo não liga se você começou aos 20 ou aos 50. O universo não tá nem aí pro seu planner. Física não tem relógio biológico. Química não tem deadline. Biologia tem. Ok, eventualmente você vai morrer, mas isso é bem diferente de preciso ser bem sucedido até os 30, senão já era. Porque o sucesso, quando acontece, e se acontece, não segue o script que venderam pra você. Então, cara, tenta parar de comparar o seu cronograma com o cronograma de Instagram. Para de usar a idade como desculpa para desistir ou para se desesperar. Você não tá atrasado, você só tá vivendo numa época que inventou deadlines artificiais para vender curso online e criar ansiedade produtiva. O relógio biológico do sucesso é uma falácia, uma mentira bem contada que virou verdade por repetição. E se você continuar acreditando nela, você vai desperdiçar anos da sua vida correndo atrás de um timing que nunca existiu. E enquanto você deixa passar o único tempo que realmente importa, o agora, onde você decide se vai fazer algo ou não, independente da porra do calendário. Faça seu bagulho antes de virar poeira, porque ninguém vai fazer por você. No final das contas, todas essas histórias, Kafka, Van Gogh, Dickinson, Wegener, apontam para uma conclusão profundamente desconfortável e, ironicamente, libertadora. Você provavelmente vai morrer sem saber se o que você fez importou. E tá tudo bem, não porque é reconfortante, não é, mas porque é a única realidade possível. E uma vez que você aceita isso, você para de jogar o jogo errado. Porque olha só, o jogo que te venderam é assim: você trabalha duro, cria algo bom, o mundo reconhece, você é validado, fica feliz, fim. É linear, é justo, é meritocrático. Bullshit. O jogo real é: você trabalha duro, cria algo bom e nada, ou algo décadas depois, ou reconhecimento para o seu bisneto, ou zero, nunca, absolutamente nada. A variável não é qualidade, a variável é sorte bruta, timing, acaso. A aleatoriedade absurda de existir em um universo que não tá nem aí pra você. E aqui tá o pulo do gato. Se você tá criando porque espera reconhecimento, você já perdeu. Porque você colocou sua felicidade e sua motivação numa variável que você não controla. É igual apostar sua vida inteira num cassino onde você nem conhece as regras. Kafka não tinha controle sobre se as pessoas iam ler seus livros. Van Gogh não tinha controle sobre se alguém ia comprar seus quadros. Dickinson não tinha controle sobre se ia publicar seus poemas. Wegener não tinha controle sobre se iam aceitar sua teoria. A única coisa que eles controlavam era fazer ou não fazer. E todos escolheram fazer. Não porque eram masoquistas, não porque tinham uma fé inabalável no futuro, mas porque não fazer era pior. Porque a alternativa, viver sabendo que você deixou morrer aquilo que poderia ter criado, é um inferno mais profundo do que criar sem reconhecimento. Kafka escrevia porque não escrever era insuportável. Van Gogh pintava porque não pintar era insanidade. Dickinson escrevia poesia porque era a única forma dela fazer sentido no mundo. Wegener perseguiu a teoria dele porque a curiosidade científica não tinha botão de desligar. Vamos ser práticos. Você não é Kafka, provavelmente não é Van Gogh. Chances são de que você não vai revolucionar nada. Não vai ser lembrado por séculos. Não vai entrar nos livros de história. E sabe de uma coisa? Foda-se. Porque esse nunca foi o ponto nunca foi virar lenda. O ponto é, você tem algo dentro de você que quer sair? Então deixa sair. Escreve, pinta, programa, cria, teoriza, faz, porque a alternativa é engolir aquilo até você morrer. E morrer carregando potencial não realizado é uma das formas mais tristes de morrer que existe. Tem um conceito na filosofia chamado absurdismo, popularizado pelo Camus. A ideia básica é: o universo não tem significado inerente, não tem propósito, não tem plano, é absurdo. E nós, como humanos conscientes, ficamos presos nesse absurdo, tentando desesperadamente criar significado onde não há nenhum. E a conclusão de Camus não é então desiste e morre. Então crie significado você mesmo sabendo que é absurdo e viva assim mesmo. Ele chama isso de revolta. Não revolta política, mas revolta existencial. É você contra o universo indiferente criando sentido onde não tem. Kafka, Van Gogh, Dickinson,
Wegener, todos fizeram isso. Eles criaram sabendo que provavelmente ninguém ia ligar. Eles persistiram sabendo que o mundo os rejeitava. Eles morreram sem validação, mas eles fizeram. E o fato de que, por acaso, seus trabalhos foram resgatados e reconhecidos depois é quase irrelevante para o ato em si, porque o ato de criar, para eles, não era sobre reconhecimento futuro, era sobre não conseguir não criar. E aqui tá a merda toda. Você tem duas opções. Opção A, você aceita que reconhecimento é loteria, que timing é aleatório, que você provavelmente vai morrer sem saber se importou e fez mesmo assim. Porque fazer é a única coisa que você controla, e não fazer é existencialmente insuportável. Opção B, você não faz, você espera pelo timing certo, pela validação, pela garantia de que vai dar certo, e você espera e nada acontece, porque você não fez nada e morre assim, vazio, seguro, sem ter arriscado nada, sem ter criado nada. Qual das duas parece menos merda pra você? Porque eu vou te contar um segredo. O sofrimento de tentar e falhar é temporário. O sofrimento de não ter tentado é permanente. Kafka morreu achando que era um fracasso, mas pelo menos morreu tendo escrito. Van Gogh se matou pobre e desconhecido, mas deixou 900 quadros. Dickinson morreu sem publicar, mas deixou 1.800 poemas. Eles não morreram com o "e se", eles morreram com o "eu fiz". Então aqui tá o takeaway final, sem floreios, sem motivação barata. Faz seu bagulho, não porque vai dar certo, não porque alguém vai aplaudir, não porque você vai ficar rico ou famoso ou realizado, mas porque você tem um tempo limitado nesse planeta e se você não fizer aquilo que tá queimando dentro de você, você vai morrer com isso ainda queimando. E isso daí, meu amigo, é o verdadeiro fracasso. Não é morrer sem reconhecimento, é morrer sem ter tentado, porque reconhecimento você não controla, mas criar, isso daí é seu, é a única coisa que sempre foi. Então, pega teu papel, tua tela, teu código, tua teoria, seja lá o que for, e faz antes de virar poeira, porque depois disso ninguém vai fazer por você, e ninguém nunca fez.